Olá, meu nome é Ana Clara da Anunciação Gomes e eu estudo na Escola SESI Reitor Miguel Camon, aqui de Salvador, capital baiana. Sou orientada pela professora Mariana Oliveira e pelo professor Felipe Trindade. A presente pesquisa se trata de um estudo de caso e tem como principal objetivo descobrir e documentar como se deu origem à Rua Transversal Antenor Maia Cardoso, popularmente chamada de SOS, localizada entre outras duas comunidades, Calafate e Horto Florestal, estes situados no bairro da Fazenda Grande do Retiro, aqui mesmo de Salvador. Vale ressaltar que neste projeto, quando falamos de Horto Florestal, não está se referindo ao bairro Horto Florestal, em Brotas, entre o Acupe e o Candeal, mas sim de uma rua, como disse anteriormente, presente no bairro da Fazenda Grande do Retiro. O propósito de entender como se deu o surgimento desta rua viabilizou a criação do presente projeto. Como, o porquê e quando esta comunidade passou a existir são as perguntas que este projeto se propõe a responder. Ao longo dos anos, crescendo no papel de moradora e cidadã, pude perceber melhor as diferenças que existem entre as três ruas de uma mesma região, Horto, Calafate e SOS, e que também acabou por gerar um grande interesse de saber, de pesquisar, apesar de três ruas estarem tão próximas, elas tinham estilos de vida tão distintos, como moradia, nível social, intelectual e especialmente oportunidades diferentes, acabando por gerar uma separação dessa localidade. Separação esta que não é palpável, mas que pode ser analisada e percebida ao se ter um olhar mais aprofundado e crítico acerca dessa região. O presente estudo estará sendo apresentado como se deu o surgimento desta rua, quais as mudanças causadas na área ao seu entorno, como a identidade do ambiente se modificou ao longo do tempo e quais as consequências do aumento da população mais pobre e sem perspectiva de acesso à educação e qualificação profissional ao longo de todo este processo, que sem muitas opções de áreas de lazer, acabou desencadeando o tráfico de drogas, que abraçou os jovens e proporcionando atividades de trabalho ilícitas. Desta forma, o poder paralelo acabou assumindo o papel que seria do Estado de oferecer qualificação profissional e empregos para os jovens. A investigação da origem deste local visa trazer maior protagonismo para a comunidade da periferia, que, como tantas outras, é deixada à margem da sociedade, criando o seu ciclo de violência. Dessa forma, busca-se entender, além do porquê que esse conjunto foi criado, de onde vieram e quais as necessidades básicas dessa população tão carente e por isso mesmo discriminada, que por este motivo fez com que algumas lideranças surgissem como para ajudar essas pessoas. Entre elas estão as lideranças religiosas, o banditismo e alguns líderes comunitários que mais agem de má fé na arrecadação de votos para políticos do que na ajuda e na prestação de serviço genuíno a essas pessoas. Assim sendo, a pesquisa norteia seu desenvolvimento, tendo-se como objetivo geral descobrir como se deu a ocupação e formação da Rua do SOS, analisando a construção da sua identidade e a instituição de preconceitos perante os moradores do local, e os objetivos específicos, analisar os fatores que levaram as pessoas a se mobilizarem, a irem para a área do SOS, analisar o contexto social presente no período da fundação da rua e investigar os pontos de vista dos moradores do entorno, sendo estes os moradores do Horto Florestal e do Calafate que presenciaram os eventos que aqui serão expostos. O projeto de pesquisa foi idealizado no ano de 2020, tendo sua escrita iniciada no ano de 2021, com dados recolhidos com os moradores das ruas estudadas. Ao fim do ano, iniciou-se o processo de escrita do artigo científico, etapa em que o projeto encontra-se atualmente. As entrevistas, realizadas com suporte de formulários e questionários, ajudaram no recolhimento de dados que ajudaram a compor a pesquisa. Bom, nessas entrevistas, ao longo do projeto, são usados códigos para identificação desses moradores para promover a privacidade destes, como, por exemplo, C01 para uma moradora do Calafate e H01, H02 para moradores do Horto Florestal. A pesquisa em questão se trata de um estudo de caso. Estudos de caso são métodos de pesquisa ampla sobre um assunto específico, permitindo aprofundar o conhecimento sobre ele e, assim, oferecer subsídios para novas investigações sobre a mesma temática.
Desta forma, a minha pesquisa se debruça sobre a rua Antenor Maia Cardoso, buscando compreender os motivos, as peculiaridades da sua concepção, que nunca antes foram estudadas, e por não serem estudadas, a pesquisa encontrou um impedimento, um empecilho na busca bibliográfica, sendo assim necessária a busca por suporte de outros artigos e dissertações que estivessem em paralelo com a temática abordada na pesquisa. Entre eles está o artigo O Bairro Jardins, Processo de Crescimento Urbano, Consolidação de Estratos Socioeconômicos e Ilhas de Segregação Social, de Anselmo Belém Machado, que aborda as diferenças socioeconômicas do bairro Jardins, em Aracaju, Sergipe, que ajudou a compor um olhar sobre como podem haver diferenças socioeconômicas numa mesma região e como suas dinâmicas se configuram. Além deste artigo, tem-se a dissertação de mestrado de Marião Cunha Dias, Índice de Salubridade Ambiental em Áreas de Ocupação Espontânea, um estudo em Salvador, Bahia, que ajudou a compor e a desenvolver o pensamento sobre as mazelas que cercam o âmbito da habitação, que estão inseridas na pesquisa. A pesquisa ainda encontra-se em fase de desenvolvimento. Apesar disso, dados já puderam ser recolhidos com a ajuda das entrevistas realizadas com os moradores. Bom, foi possível saber, através das respostas dadas aos formulários, que na área onde hoje se tem a rua do SOS, havia uma espécie de terreno baldio, pertencente ao Departamento Municipal de Estradas e Rodagens, a DMER, e que hoje pertence à Guarda Municipal de Salvador. Segundo o morador entrevistado C01, que como disse anteriormente é um código utilizado para a manutenção da privacidade dos entrevistados, a área do SOS seu surgimento se concebeu mediante reivindicações por melhores moradias de indivíduos que moravam em áreas de risco de diversas partes da cidade e tinham o risco de desabamento de terra por conta das fortes chuvas. Dessa forma, eles reivindicaram por melhores moradias, obtendo uma resposta positiva da Prefeitura de Salvador, que instituiu um projeto de construção de casas populares na região. O morador H01, por sua vez, completou ainda que a Igreja Católica da região tinha o intuito de unir as comunidades do Horto Florestal e do Calafate, na tentativa de construir uma só igreja. Então, aproveitando o projeto que a prefeitura iniciou, eles então conseguiram alcançar o seu projeto de unificação e criação de uma só comunidade e uma só igreja. Mesmo após conquistarem o sonho de possuir uma melhor habitação, os indivíduos que agora se encontravam na recém-fundada Rua do SOS enfrentaram diversos obstáculos. Embora existissem apoiadores de tais pessoas e da sua luta, eles enfrentaram muitos preconceitos por parte dos moradores do Calafate e do Horto Florestal, que se opunham à chegada desses indivíduos, desses novos moradores. Um dos moradores entrevistados, por exemplo, o H02, declarou que houve muito preconceito por parte dos moradores do Horto Florestal diante da chegada dos novos vizinhos. Ele afirmou ainda que houve muita discórdia dentro do horto por conta da quebra do muro que separava as duas comunidades. Segundo ele, o principal impacto que pode ser notado foi a questão social. Haviam muitas famílias em situação de marginalidade, muitos jovens em situação de marginalidade e sempre essas pessoas que vieram para o SOS, segundo ele, pediam ajuda aos moradores do horto por conta da situação de carência em que eles viviam. Já a moradora C01, a moradora do Calafate, traz consigo uma perspectiva de uma pessoa que tem um posicionamento positivo em relação à chegada dessas pessoas. Ela afirmou que o SOS não se configura como uma ocupação, mas como uma conquista de pessoas que lutaram por um espaço de moradia melhor. Ela ainda disse que essas pessoas já estavam na área, mas que elas apenas mudaram de lugar devido aos riscos que elas corriam. O impacto que foi notado pela entrevistada foi a criação de um conjunto habitacional geralmente estigmatizado por uma mentalidade e atitude racistas por parte dos moradores tanto do Calafate como do Horto. Segundo ela, estes não eram vistos como pessoas que lutaram e conquistaram o direito por uma melhor moradia.
Ao longo do desenvolvimento do projeto, foi possível perceber como iniciativas sociais realizadas por órgãos públicos em conjunto a outros setores da sociedade, como instituições religiosas e a própria população, são de suma importância para apoio de grupos invisibilizados, e como por meio de tais iniciativas, a vida das pessoas pode ser melhorada. Os indivíduos moradores do SOS, que outrora habitavam nos mais diversos lugares da cidade, correndo risco de desabamento de terra, demandam um dos direitos mais básicos do ser humano, o direito à habitação. Eles recebem uma resposta positiva da Prefeitura de Salvador e conseguem alcançar esse direito. Sendo assim, pode-se dizer que o SOS, a Rua do SOS, nada mais é do que a resposta ao pedido de socorro dessas pessoas que tanto sofreram e que estavam numa situação carente. No entanto, para além da iniciativa positiva que houve para a situação aqui exposta, a Rua do SOS teve na composição da sua história e da primeira identidade a presença grande do preconceito. Os objetivos da pesquisa estão com êxito sendo alcançados, se tornando cada dia mais rica e completa à medida que se aprofunda na história e na individualidade das pessoas e da própria localidade. Os planos vigentes para a pesquisa aqui exposta compreendem publicação de artigo científico, exposição e divulgação para que mais pessoas conheçam e se interessem pelo caso aqui explorado e difusão para os moradores das regiões próximas, para que eles entendam a história dessa rua de uma forma mais aprofundada do que o período presente e limitado pode oferecer.